Fala galera, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um Littlecast, o podcast para crianças da primeira IPI de Bauru. E a gente tá conhecendo a história de grandes homens do período da Reforma Protestante. Esse período foi aquela fase da história lá em 1500, 1600, onde homens muito corajosos, eles lutaram para que a Igreja de Jesus seguisse o que está na Bíblia. E só na Bíblia. A gente conheceu a história do Lutero, conhecemos a história do Calvino, conhecemos a história desses dois grandes homens. Mas hoje a gente vai conhecer a história de um homem super especial. O nome dele é John Knox. Você já deve ter ouvido falar dele, porque aqui na primeira IPI a gente tem um centro de estudos com esse nome, John Knox. E tem inclusive o Little John, que são as aulas para as crianças. A gente tem um centro de estudos com o nome desse cara porque o John Knox foi alguém super importante, muito usado por Deus. Ele é o fundador da Igreja Presbiteriana. Olha que legal! E aí a gente vai conhecer a história desse homem. John Knox nasceu lá na Escócia, pertinho da Inglaterra. O John Knox, ele não nasceu de uma família rica, não. Ele, na verdade, era de uma família bem humilde. Mas o John Knox conseguiu oportunidade de estudo. E ele se envolveu muito com a religião. Na época, a Escócia era católica. Mas era uma época muito complicada, porque se você não obedecesse à Igreja Católica, você corria risco de vida. Você sabia que teve até uma mulher que foi presa porque ela, na hora que teve o bebê, ela pediu ajuda para Jesus e não pediu ajuda para nenhum padre. Nossa, isso era considerado um crime, porque a igreja, na época, a igreja católica, ela não queria estar por fora do negócio, não. Ela mandava na política, ela mandava na economia. Nossa, e você não podia desobedecer. Só que o John Knox, ele teve um professor chamado George Wishart. O George, esse professor, ele era muito conhecedor da Bíblia. Nossa, ele conhecia muito, mas ele não era católico. Ele seguia as ideias do Lutero, as ideias do Calvino. Ele era da Reforma Protestante. E na hora que o John Knox conheceu essas ideias, ele ficou apaixonado. Ele falou: nossa, olha que especial! Eu posso falar com Deus sem precisar pedir para o padre falar por mim. Eu não preciso comprar a minha salvação, é de graça. E o John Knox se envolveu ali com as ideias da Reforma Protestante na Escócia. Gente, só que o que aconteceu? O George, o professor, foi preso e foi morto. Porque você não podia criticar a Igreja Católica nessa época. E o John Knox, que era aluno do George, correu perigo. Olha o que aconteceu num dia. Teve um dia que o John Knox e uns amigos dele, todos que eram da Reforma Protestante lá na Escócia, eles se esconderam num castelo. Gente, a rainha pediu ajuda para um exército lá da França, invadiu o castelo, prendeu esse pessoal e expulsou eles daquela região porque eles não eram a favor da Igreja Católica. Você acredita? O John Knox, esse menino pobre que começou a estudar, agora ele se envolveu com a reforma, ele foi atacado, ele foi preso e sabe para onde ele foi mandado? Ele foi mandado para ser escravo nos navios da França. O que será que vai acontecer com o John Knox? A gente vai ver isso no próximo Littlecast, o podcast para crianças da primeira IPI de Bauru. Eu espero você lá.